Graças a Deus. Nós vamos ler nessa manhã no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Mas antes, eu quero dizer algumas coisas para os irmãos aqui. E antes de lermos Atos 12, eu quero ler outros trechos aqui da palavra de Deus para os irmãos nessa manhã. Preste atenção. Há pessoas, meus irmãos, que elas pensam assim: Deus tem que atender todos os pedidos que eu faço. Se Ele não atender, é porque Ele não existe. Há pessoas pensando dessa forma. Deus tem que atender todos os pedidos que eu faço. Se Ele não atender, é porque Ele não existe. Outras pessoas, elas pensam: sempre que Deus não atende minha oração, é porque certamente estou em pecado. Ou seja, elas associam o fato de Deus não atender os seus pedidos sempre a ela estar em pecado. Outra coisa também, outro detalhe que nós observamos, que há líderes que ensinam para as pessoas atualmente que se a vida dela ou a vida delas não está do jeito que elas gostariam que estivessem, a atitude certa deve ser se revoltar contra a situação e dizer para Deus, na oração, dizer para Deus que não aceitam de maneira nenhuma aquela situação e que Deus é obrigado a mudar aquela adversidade. Tem líderes que ensinam isso para as pessoas atualmente. E tem aqueles que vão ainda além, fazem pior. Há aqueles que ameaçam em seus ensinamentos, dizendo que se Deus não responder às orações, eles param de pregar e rasgam a Bíblia e outras coisas mais. Só, meus irmãos, que isso não é fé. Isso é soberba, isso é rebelião. O que alguns têm pensado que é fé, na verdade é soberba e é rebelião. Até porque o apóstolo São Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte no capítulo 4, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, aí ele vai dizer, não faleis mal uns dos outros, e cá na frente ele diz assim, aliás, aqui atrás ele diz assim, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, Deus, ele se agrada quando a pessoa é humilde. Quando a pessoa ela pratica qualquer coisa dessa aqui, movida por esses pensamentos que nós citamos aqui, a pessoa está sendo soberba, ela não está sendo humilde, porque ela pensa que sabe mais que Deus. Ela pensa que ela sabe de tudo. Por isso é que ela ameaça, ela diz que Deus é obrigado a responder às suas orações, ao invés de se humilhar. Só que a palavra de Deus aqui sentencia que Deus, ele dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Agora, uma coisa que nós devemos saber é o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós nunca podemos esquecer disso aqui, meus irmãos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém. Veja, todas as coisas contribuem juntamente, não é separadamente, é juntamente, para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Nós devemos amar a Deus em humildade,
Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, Jesus? Amém. Em Hebreus, capítulo 11, eu quero ler para os irmãos aqui alguns versículos e queria que os irmãos observassem 3 coisas. Eu vou ler aqui para os irmãos. Hebreus, capítulo 11, versículo 32 ao 40. E já que nós vamos chegar em Atos 12, porque Atos 12 é um exemplo do que está escrito aqui em Hebreus 11, 32, 40. Preste bastante atenção. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Pelo quê? Pela fé. Pela fé. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Guarde isso aí, por gentileza. Escaparam ao fio da espada. Por quê? Pela fé. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados e o quê? Mortos ao fio da espada. Veja que um pouco antes disse que pela fé muitos escaparam do fio da espada. Mas também pela fé muitos foram mortos ao fio da espada. Aí diz, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém, Jesus? Amém. Graças a Deus. E agora então nós vamos para Atos capítulo 12, porque nós vemos um exemplo claro do que está dito no livro de Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ver um apóstolo que pela fé foi morto ao fio da espada. Mas nós vamos ver outro apóstolo que escapou do fio da espada pela fé. Ou seja, se nós temos fé em Jesus, se nós somos mortos ao fio da espada, nós vencemos, e se nós escapamos ao fio da espada, nós vencemos também. Ou seja, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Vamos ler aí o que está escrito então, Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Eu pergunto, isso aqui é uma derrota para Tiago? Não. Isso aqui é uma derrota para a igreja? Não. Isso aqui é uma grande vitória, tanto para Tiago quanto para a igreja. O apóstolo Tiago foi morto ao fio da espada, pela fé em Jesus Cristo. Ele venceu. Ele glorificou a Deus, sendo morto ao fio da espada, pela fé. E está escrito aqui no 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, ele teria o mesmo fim do apóstolo Tiago. Herodes
tensionava, ele tinha intenção de matar a Pedro também ao fio da espada. Só que Pedro vai escapar do fio da espada, pela fé também. E é isso que nós vamos ver a seguir. Amém, Jesus? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.